Vamos lá, meus caros, bora trocar uma ideia de Corinthians, né? Vamos falar de Corinthians, madruga boladona aqui em Portugal. 4 horas agora de diferença, meu irmão, e já passamos das 2 da manhã. Mas a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro não poderia passar em branco. Aliás, um ótimo resultado face a todo o enredo, todo o contorno que esse jogo se proporciona, né? Ou se proporcionou. Corinthians ainda de ressaca da final do Campeonato Paulista. Corinthians com praticamente todo o seu time reserva, com o Yuri Alberto apenas de titular, mas que foi substituído, sentindo dor em todo lado no segundo tempo. Um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni, Fonte Nova lotada, bons jogadores do outro lado, dando muito trabalho, mas um empate por 1-1 fica de muito bom tamanho para o Corinthians, que óbvio, por conta do enredo do jogo, da expulsão do Everton Ribeiro, e que fica com um jogador a mais praticamente todo o segundo tempo, poderia pensar talvez numa vitória? Sim, mas o empate está de bom tamanho. Está de bom tamanho porque eu acho que o Corinthians no primeiro tempo sofreu demasiado e até a expulsão do Everton Ribeiro, o Bahia era superior, estava com mais chances claras, inclusive no início do segundo tempo, para matar a partida, né? Então a sensação que fica é que o Corinthians conquistou um ponto importante e tirou um ponto do Bahia. Agora, a primeira crítica é que, enfim, calendário ridículo, né? Como sempre. A gente tem um jogo na quinta-feira que vale título, não dá nem para respirar. Sexta-feira tem toda a premiação do Paulistão e no domingo o Corinthians já está jogando de novo na estreia do Campeonato Brasileiro. Enfim, calendário brasileiro é o que mas isso fica na conta de quem? Da CBF, das federações, um de mão dada com o outro, né? A gente não tem muito para onde correr. Vamos lá, falar um pouquinho do jogo, deixa o like aí, deixa o comentário também, deixa a inscrição. Corinthians entrou em campo com Matheus Donelli no gol, que aliás foi muito bem, tá? Fez uma ou outra defesa ali fundamental para, enfim, evitar que o Corinthians primeiro tomasse logo no início do jogo o gol e depois, no segundo tempo, tomasse o segundo gol, que seria muito provavelmente o decreto da derrota corintiana. Matheus Donelli num 4-3-3, né? Com o Léo Maná na direita, a dupla de zaga diferente, André Ramalho e Kaká, e na esquerda o Corinthians foi com o Hugo. No meio-campo, 3 volantes, 2 com um pouco mais de saída de jogo, mais criatividade, o Maicon mais fixado, Bidon e Alex Santana. Romero lá no ataque, pela direita, Thales Magno pela esquerda e o Yuri Alberto mais centralizado. Ponto 1, eu não gosto muito quando o Corinthians joga com um 4-3-3 sem um meia armador. O Bidon pode fazer essa função? Pode, mas ele é muito mais um cara de articulação do que um cara da verticalização do passe final, ou um cara que resolve as coisas num curto espaço-tempo, né? Por exemplo, recebe de costas, já gira e já consegue dar o passe, assim como o Garro tem de característica, ou até mesmo o Coronado nos seus melhores dias. Então, num 4-3-3, ficou muito fácil para a equipe do Bahia, especialmente quando eles recompunham defensivamente, ganhar superioridade numérica diante de um meio-campo com 2 jogadores. Ou seja, o Bahia fechava num 4-5-1 quando se defendia, e esses 5 homens do meio-campo para 2 do Corinthians, porque o Maicon ficava ainda na primeira linha de construção, não subia tanto, óbvio, para também, claro, quando o Bahia avançasse, ter mais poder de defesa, né, o Corinthians. Então só ficavam 2 jogadores no meio desses 5 e os 3 jogadores da frente. O Romero muito perdido lá para um lado, o Thales brigando contra Deus e o mundo, porque o Hugo é um jogador muito limitado no aspecto ofensivo, então ele não dobra ali a jogada quando o Thales está, enfim, com a bola, ele não dá apoio como deveria dar, e o Bidon acaba ficando no meio desses 5 jogadores do Bahia também, junto com o Alex Santana, e o Yuri Alberto brigando com 2 grandes zagueiros lá atrás, né, 2 jogadores mais altos. Ou seja, o Corinthians foi encaixotado. O Corinthians só conseguiu criar alguma coisa no primeiro tempo quando girou a bola com velocidade, né, circulou a bola no desenho e conseguiu, de uma certa forma, encontrar os espaços para procurar os seus jogadores na diagonal dentro da área, que faziam um ataque aos espaços, quando o Thales entrava ou quando o Thales conseguia ficar um pouquinho mais com a bola, alguma coisa de diferente poderia sair.
mas mesmo assim foi muito, muito pouco o que o Corinthians produziu na primeira etapa. E o Bahia, toda vez que chegava colocando o Corinthians em dificuldade, né? O Bahia tinha um lado esquerdo muito, muito bom, com o Juba, que faz a jogada do gol, com o Jean Lucas e também com esse menino, o Pulga, né? Muito bom jogador também. Então o Bahia conseguia atacar, explorar muito o Corinthians por esse setor e abusando das bolas no meio espaço. O que significa isso? Os dois laterais, de forma mais interior, conseguiam explorar algumas debilidades do Corinthians nos espaços deixados nas costas do Bidon e do Alex Santana e entre o lateral e o zagueiro, o meio espaço ali. Então surgiam com muita liberdade. Tanto que o gol sai de uma bola que começa pela direita, vai sendo trabalhada toda pela intermediária do Corinthians. Os volantes falham porque essa bola não pode ir com tanto sossego, né? E tão próximo da área do jeito que foi para o outro lado. A bola acaba caindo no Juba. O Juba faz uma belíssima jogada, levando 1, 2, 3 jogadores, lança na área e quem fecha para cabecear, quem ataca o espaço é o lateral direito, é o Gilberto. Coisa que o Corinthians não consegue fazer quando tem jogadores tão limitados nas laterais, como é o caso do Léo Maná, como é o caso do Hugo, né? São jogadores que basicamente compõem, mas que não propõem, não também tem uma eficácia tão grande defensiva que se justifique, especialmente o Léo Maná. E aí vem uma crítica muito grande para a temporada do Corinthians, né? O Mateuzinho, que foi destaque na reta final do Campeonato Paulista, mas já fez alguns jogos ruins nessa temporada, ele não tem uma sombra, ou ele não tem um jogador que o renda. Porque o Charles na lateral direita é um jogador nulo, especialmente ofensivamente, né? O jogador, a bola cai no pé dele, ele não vai na linha de fundo, não faz um cruzamento, não faz uma ação ofensiva. O jogador que a bola vai cair nele, ele vai devolver para trás. Vai cair nele, ele vai devolver para trás. Enfim. E o Maná não dá conta para ser esse reserva imediato. Infelizmente, pelos jogos que eu vi esse ano, não dá para confiar. Não dá para confiar. E defensivamente também sofre. O Ramon tentou logo no segundo tempo, tirando o Yuri e colocando também o João Pedro, o Choca, na zaga, emular ali um sistema para criar um pouquinho mais de superioridade no meio-campo, daquilo que eu falei da marcação do Bahia, ou seja, com 3 zagueiros, o Charles na linha do meio-campo, num 3-5-2, vamos colocar dessa forma, e o Hugo também um pouco mais avançado, né? Para você bater a superioridade com aqueles 5 jogadores que o Bahia defendia no 4-5-1. Tirou o Yuri Alberto, acho que muito por conta do cansaço, justificável, e ficou com Romero e Thales Magno. O Corinthians começa o segundo tempo mal, quase toma o gol, mas logo na sequência vem a expulsão do Everton Ribeiro. Sobre a expulsão do Everton Ribeiro, eu acho que o torcedor do Bahia pode até reclamar do primeiro lance, porque o Bidon faz uma ou outra falta nele, depois ele revida e nesse primeiro lance, no primeiro tempo, ele toma cartão. O segundo é para cartão amarelo. Então foi o critério do árbitro, assim. Mas o primeiro lance, ele também, o Bidon está em progressão, ele para de propósito o Bidon e o árbitro decidiu dar o amarelo, segundo amarelo, vermelho. A partir daí, eu fico com a sensação de que o Corinthians realmente não sabe jogar com superioridade numérica, né? É muito difícil. Eu só não subo o tom da crítica porque realmente era o time reserva. Falta um Garro para romper linha, falta um Memphis para ser mais inteligente nessa armação da jogada, falta um Yuri para atacar o espaço melhor. Enfim, mas nesse momento a gente vê alguns pontos positivos, né? Logo na sequência da expulsão, o Ramon vai bem, mexe, volta com uma linha de 4, um 4-3-3 novamente, coloca o Coronado e coloca o Hector como um centroavante. E aí, quem se destaca no Corinthians? O Thales Magno é muito bom jogador, é ele contra o mundo muitas vezes, ele consegue, enfim, segurar muito bem a bola, rodar, girar, atacar espaço, dar velocidade, enfim. É um jogador que, se for melhor municiado, se tiver jogador dobrando com ele para fazer a jogada ofensiva, certamente é extremamente perigoso e eu gosto muito. O Bidon foi muito bem o jogo todo, mas especialmente, enfim, quando rola a expulsão, porque ele consegue
ter velocidade para acelerar as ações, né? O Bidon é um cara de articulação, organizador, e ele faz isso muito bem, né? Ainda tem uma chegada e um bom chute de média e longa distância, mas ainda tem que evoluir bastante nesse sentido, porque precisa se apresentar mais para o jogo ali na intermediária. Não é o meio armador, mas é esse cara de articulação no meio, e eu vejo o Bidon como titular. Titular. Quando o Corinthians tiver Martinez, Carrilho, Bidon e Garro, para mim é o time titular. E o Ranieri sendo a opção imediata para o Martinez, ou podendo, dependendo do jogo, jogar Martinez e Ranieri, e aí o Bidon vai para a reserva. Mas o Bidon foi muito bem no jogo hoje. O Romero, muito brigador. E o Corinthians acaba empatando o jogo, só que o gol é anulado, né? Belo lançamento, porque entra também o Anrileri no jogo, e aí você vê a diferença, cara, absurda entre Anrileri e Hugo. É outro jogo pela esquerda, o Corinthians se transforma muito mais perigoso, muito mais agudo, com boas tomadas de decisão. O Anguilera é muito, muito, muito bom jogador. Cada vez mais eu estou gostando da contratação. Mais uma na conta do Fabinho, mais uma que os caras vão buscar que ninguém sabia, no Retafe, enfim. Os caras de olho no mercado. Vamos ver o que vão aprontar aí no meio do ano, né? O Corinthians faz o gol num lançamento de bola longa com o Thales Magno, senta para o meio, o Bidon ataca o espaço, leva a marcação e o Romero faz um golaço. O gol é anulado porque o seu bandeirinha levanta a bandeira e depois traçam lá as linhas de impedimento. Aí é uma crítica, né? Pô, o lance que eles mostram pro torcedor, eu espero que eles tenham outras câmeras, né? Enfim, que a linha seja melhor traçada e tal. Mas é sacanagem com o torcedor, né? É um lance, uma visão aérea na diagonal, não tem uma câmera melhor. Eu até fiquei com a sensação de que o tronco do Thales está à frente da linha. Mas do jeito que eles mostram, deixa mais dúvidas do que certeza. É uma câmera horrível, um ângulo horrível. Criticado, inclusive, na transmissão. A CBF precisa melhorar, né, nesses aspectos, porque, cara, é simples, é um impedimento simples, numa linha simples. Você tem até a linha de referência do campo. Bota uma câmera aqui, né? Enfim, para mostrar para o torcedor. Mas foi um golaço, anulado. E depois, o Corinthians acha um gol num cruzamento do Bidon, que dá assistência, que acha o Héctor Hernandes livre na área para fazer o gol de cabeça. Parêntese aqui sobre Héctor Hernandes. Eu espero que esse gol desbloqueie o Héctor mentalmente. Porque o Héctor, como eu já disse várias vezes e repito, foi um destaque do Chaves que caiu, era um centroavante que fazia várias vezes esse tipo de gol. Aliás, os gols de cabeça do Héctor eram frequentes aqui em Portugal. Só que indo para o Corinthians, com a concorrência, com o peso da camisa, futebol diferente, um espanhol, adaptação, alguma coisa se perdeu ali gravemente. Eu não estou dizendo que o Héctor vai ser um grande destaque, mas um reserva para o Yuri Alberto, se ele evoluir, pode ser, e pode ser uma solução também, às vezes, numa bola aérea que o Corinthians precisa desbloquear um jogo como esse, né? Porque o Bahia se fechou depois da expulsão. Você ter um cara que é bom cabeceador é importante. Só que o Héctor precisava talvez desse gol, e a gente só vai ver isso num futuro breve, para desbloquear alguma coisa mentalmente. Futebol muitas vezes a gente joga aqui, né? Os caras jogam aqui. E o Héctor não estava correspondendo da altura. E depois, no último lance do jogo, o Bidon tem uma bela jogada, acho que é Thales Magno de novo, se eu não estou enganado, e o Bidon acerta com tabelinha com o Héctor, belo passe do Héctor, inclusive fazendo a parede, e o Bidon dá aquela chapada e quase faz o 2-1. Mas é como eu digo, o 1-1 ficou de bom tamanho, na minha avaliação, porque era o time reserva contra o Bahia, na Fonte Nova, e era importante não perder logo de início no campeonato. A partir de agora, o Corinthians vai ter tempo para respirar e vai ter tempo para conseguir iniciar melhor o Campeonato Brasileiro e conseguir também começar já a brigar desde cedo pelos seus objetivos. Lembremos que sofrimento já basta o que foi na temporada passada. O Campeonato Brasileiro é longo, mas é preciso aproveitar oportunidades. Meus caros, abraço para vocês e vai Corinthians. Tchau.